Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 2 de outubro de 2022, 17º domingo após Pentecostes. Como vocês sabem, domingos as senhas diárias ficam maiores, então, para não ler tudo, que o vídeo fica muito longo, eu só leio o texto, o versículo bíblico do domingo, do culto e missa, porque são senhas diárias ecumênicas, como eu também já expliquei, e o texto da pregação do culto e da missa. Mas antes, uma pequena reflexão. Quem acha que o Brasil sempre foi um país tranquilo, pacífico, justo, que os ladrões são pretos, pardos, pobres, ateus, é vítima da desinformação e da pregação racista, autoritária, de uma das ditaduras que o Brasil já teve. Que eu também fui vítima, graças à reflexão e reflexões do meu próprio pai, um cara muito simples, de pessoas próximas a mim, meu cunhado, Klaus Volkmann, e também outras pessoas, e a estudar, eu descobri que, na verdade, os verdadeiros ladrões, desde sempre, no Brasil, são brancos, ricos e cristãos. Cristãos, né? Aqueles que vão à igreja e usam a igreja para perpetuar sua ideologia exploradora, abusatória e escravagista. Brasil, a história do Brasil é terrivelmente sangrenta, cheia de abusos. O último país ocidental a abolir a escravidão, 380 anos de escravidão, de abusos de todos os tipos, econômicos e inclusive sexuais. As índias, as negras, e negros também, havia abuso sexual. Não se engane. Mas no domingo, aqueles brancos escravagistas estavam na missa. Ou no culto, claro que protestantes tinham e abusavam dos escravos. E por isso hoje eu vou votar com muito empenho, seguindo o bom exemplo do meu pai. Quem foi meu pai? Meu pai nasceu em 1916. O pai do meu pai era um homem inteligente, mas bastante estúpido, grosso. Mas a minha avó, a mãe do meu pai, era uma mulher leitora. Lá na pequena Picarahats, lá numa colônia quase sem acesso nenhum à cidade. Pequena cidadezinha Picarahats. Era, naquele tempo, uma vilazinha. Até hoje é uma cidade pequena. Claro que já bem mais desenvolvida. Meu pai aprendeu a escrever. Ele aprendeu a escrever e fazer conta. Era o que bastava. A minha avó fez questão que ele fosse à escola. Era o que tinha. Porque nosso governo brasileiro, feito de brancos e cristãos, não se interessava por escolas. Então, o que aquela cidadezinha proporcionava era alfabetizar e ensinar a fazer contas. Isso que meu pai. Mas, desde que eu me lembro do meu pai,
desde pequenininho. Ele não perdia notícias, nem na TV, nem no rádio. O rádio ele ligava após o chimarrão de manhã e só desligava ao meio-dia, quando estava em casa, claro. E ele morreu em 2000, quase 84 anos. Enquanto ele podia chegar à sessão eleitoral, ele votava. Porque para ele não era um dever, nem um direito. Era um compromisso para esse país ser mais justo. E nós, hoje, em 2022, estamos sob uma ameaça autoritária, fascista. E por isso eu vou dar meu voto à democracia, à liberdade, à justiça, à ciência, ao meio ambiente, contra os autoritários. Vamos lá, então. Eu vou dar o título dessa reflexão depois. E vai falar sobre seguimento a Jesus, servir a Jesus, amor e seguir e dar bons exemplos. Vamos então ao versículo desse dia, do culto, da missa e lema da semana. E vem de Hebreus 2:12. Ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e irmãs e te louvarei na reunião do povo. Quem é o povo do Brasil? São só os exploradores brancos que se diziam cristãos? Esses simbolizam, representam o povo brasileiro, e os escravizados, os pobres, os negros, que ficaram sem escola. Meu pai recebeu escola, sabe por quê? Porque as alemães tinham costume de escola. Então, a comunidade lá, luterana, se empenhou em alfabetizar suas crianças. O versículo da pregação é bem importante. Tem mais 3 textos bíblicos. Seria interessante ler eles, mas fica muito longo. Então vamos lá. O texto da pregação para este domingo, para o culto e a missa, 2 Timóteo 1:1-14. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 1-14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti, Timóteo, nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E estou certo que também esta fé está em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Foi o Paulo que ordenou ele para ser, então, um missionário. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus.
que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe para a luz a vida e a imortalidade desse serviço, desta graça, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Mestre não é assim, ele forma também pregadores. E por isto estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, o dia da vinda do reino de Deus. Né? O depósito, os ensinamentos, o evangelho que ele passou também para Timóteo. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Segue o exemplo da tua vó Lloyd e mãe Eunice, ele fala para o Timóteo. Pelo jeito o Timóteo estava meio desanimado, tá? Aí o Paulo lembra ele, olha, até por exemplo da tua avó e da tua mãe, assim como olho por exemplo do meu pai. Meu pai, ninguém é perfeito, meu pai não era, mas ele não deu só esse exemplo do compromisso político com a justiça. Um dia nós estávamos, inclusive domingo de manhã, nos preparando para ir ao culto e andando com o chimarrão na mão, assim, térmica de um lado, cuia do outro, e eu vi uma plantinha e disse, pai, o que é isso aqui? Parece uma árvorezinha. Ele disse, é um guapuruvu. Plantamos na frente do pátio, mas ficou uma lindíssima árvore, que durou 40 anos quase. Até que ela ficou tão grande que a prefeitura disse que a gente tinha que tirar. Meu pai ficou muito triste. Esses eram os bons exemplos do meu pai. Plantamos ela antes do culto, porque meu pai sabia que a natureza é muito amorosa, útil e necessária. Ninguém é perfeito, mas pode amar. Uma pessoa que servia numa comunidade onde eu já estive, ela era muito boa em vir trabalhar para a igreja, mas era tão autoritária que ninguém aguentava, tá? Então, servir com amor. E aí o título dessa reflexão. Servir a Jesus, o Cristo, é fundamentalmente amar, seguindo e dando bons exemplos. Ninguém é perfeito, mas com amor, faça o máximo. Um bom dia.